O terceiro degrau da escada da vida. Durante sua carreira altamente festejada há quase um século, Arnold Bennett escreveu mais de 80 livros, como também incontáveis peças de teatro, ensaios e artigos. Ele viveu uma vida tão plena e feliz que era frequentemente indagado sobre o modo como conseguia realizar tanto e ainda encontrar tempo para buscar tantos outros prazeres como a pintura, a música e o teatro. Em resposta, ele escreveu um pequeno livro, How to Live, publicado em 1907, contendo sábias sugestões sobre como melhor utilizar o mais valioso recurso que todos possuímos, o tempo, para produzir para nós o maior benefício possível. Este é um dos degraus mais importantes na sua escada da vida. Você tem que aprender a investir seu tempo sabiamente, ou nunca poderá chegar nem perto do seu pleno potencial. Lembre-se das sábias palavras de Horace Mann: perdidas, em algum lugar entre o amanhecer e o pôr do sol, 2 horas de ouro, cada uma com 60 minutos de diamante. Nenhuma recompensa é oferecida, porque elas foram perdidas para sempre. Já se disse que tempo é dinheiro. Este provérbio subestima o conceito. O tempo geralmente é muito mais que dinheiro. Embora você possa ter uma riqueza real, não pode comprar 1 minuto a mais em tempo do que eu, ou do que o gato deitado em frente à lareira. Os filósofos explicaram o conceito de espaço, mas não explicaram o tempo. O tempo ainda é a matéria-prima inexplicável de tudo. Com ele, tudo é possível, sem ele, nada. A provisão de tempo é efetivamente um milagre diário. Um tema realmente notável quando você o examina. Você acorda de manhã e, puf, sua carteira é preenchida num passe de mágica com 24 horas do tecido, ainda não beneficiado do universo de sua vida. Ele é todo seu. O tempo é o mais precioso de todos os bens e, no entanto, ninguém pode tirá-lo de você. Ele não pode ser roubado e ninguém recebeu mais ou menos tempo do que você recebe. O tempo é que realmente constitui uma democracia ideal. No reino do tempo não existe a aristocracia dos ricos nem as dos intelectuais. O gênio nunca é recompensado, nem mesmo com apenas 1 hora adicional por dia, e não há castigo. Desperdice seu bem infinitamente precioso tanto quanto quiser, e sua provisão, ainda assim, não lhe será sonegada. Nenhum poder misterioso lhe dirá: você é um tolo, você não merece o tempo, e ele lhe será cortado a metro. Também, você não pode fazer um saque contra o futuro. É impossível ficar endividado. Você não pode desperdiçar o amanhã, ele lhe pertence. Você não pode desperdiçar a próxima hora, ela lhe pertence. Eu disse que o tema é um milagre, e não é assim? Você tem que se manter com base neste suprimento de 24 horas diárias de tempo. Através dele, você tem que ter saúde, o lazer, o dinheiro, a satisfação, o respeito e a evolução de sua alma imortal. É estranho que os jornais e revistas, que são tão empreendedores e atualizados como de fato o são, não estejam cheios de mensagens do tipo como viver com uma determinada renda de tempo, em vez de como viver com uma determinada renda de dinheiro. O dinheiro é muito mais comum do que o tempo. Se uma pessoa não conseguir dar um jeito para viver com uma certa renda em dinheiro, ela procurará ganhar um pouco mais, pedirá um empréstimo ou talvez até mesmo roube o dinheiro. Mas se uma pessoa não conseguir fazer com que uma renda de 24 horas por dia cubra exatamente todos os itens adequados de gasto, ela fará de sua vida uma bagunça. Quem de nós vive com um orçamento de 24 horas por dia? E quando digo vive, não quero dizer existe, nem vai levando. Quem de nós está livre daquele sentimento intranquilo de que os grandes departamentos de gastos de sua vida diária não estão sendo administrados como deveriam ser? Quem de nós já não disse ano após ano, vou consertar isso ou aquilo quando tiver um pouco mais de tempo?
Nós nunca teremos um certo tempo a mais. Temos e sempre tivemos todo o tempo que existe. A conscientização desta profunda e desprezada verdade, que, a propósito, não foi descoberta por mim, é que me conduziu a examinar como gastamos nosso quinhão de tempo diário. Os fracassados parecem sempre agir como se tivessem 1000 anos de vida pela frente. Bebem a valer, vão muito a festas, dormem demais, jogam muito e constantemente nos asseguram que vão cuidar de todas as suas obrigações no dia seguinte. Não existe um calendário com um amanhã impresso nele. Em seu leito de morte, a rainha Elizabeth I sussurrou: "Todos os meus bens por apenas outro momento de tempo." Há um número incontável de pessoas dolorosamente assombradas pela sensação de que os anos vão passando e passando sem que consigam colocar suas vidas em ordem. Se analisarmos essa sensação, percebê-la-emos como sendo principalmente de intranquilidade, de expectativa, de anseio, de aspirações. É uma fonte de desconforto constante. Se analisarmos essa sensação mais profundamente, até mesmo em nós próprios, veremos que ela brota de uma ideia fixa, de que deveríamos fazer algo mais além dessas coisas que somos ética e moralmente obrigados a fazer. Somos obrigados, por vários códigos escritos e informais, a nos mantermos a nós próprios e às nossas famílias com saúde e bem-estar e pagar nossas dívidas, a economizar, a aumentar nossa prosperidade, através do aumento de nossa eficiência. É uma tarefa bastante difícil, uma tarefa que muitos poucos conseguem realizar. Uma tarefa que frequentemente está além da nossa capacidade e, até mesmo quando percebemos que a tarefa está além da nossa capacidade, que os nossos poderes não conseguem lidar com ela, sentimos que ficaríamos menos insatisfeitos se dessemos aos nossos poderes, já sobrecarregados, ainda mais alguma coisa para fazer. E esta é a situação de fato. O desejo de realizar algo fora da programação normal está presente em todos os seres humanos que, no curso da evolução, subiram além de um certo nível. Até que um esforço seja feito para satisfazer o desejo de uma pessoa, a sensação de espera intranquila por algo para começar e que ainda não tenha começado permanece para perturbar a paz da alma. Esse desejo tem várias denominações. É uma forma do desejo universal de obter conhecimento. E é tão forte que muitos cujas vidas foram dedicadas à aquisição sistemática de conhecimentos foram conduzidos a ultrapassar os limites de sua programação através desse desejo, na busca de conhecimento ainda maiores. Agora que consegui, se é que consegui, persuadi-lo a admitir para si próprio que você está constantemente assombrado por um descontentamento subjugado em relação a seu próprio plano de vida diária, e que a causa primordial desse descontentamento inconveniente é a sensação de que, diariamente, você está deixando de fazer algo que gostaria de fazer e que, de fato, você está sempre esperando fazer quando tiver mais tempo. E agora que atraí sua atenção para a verdade reluzente e ofuscante de que você nunca terá mais tempo, considerando que você já tem todo o tempo que existe, espera que eu lhe conte algum segredo maravilhoso através do qual, de algum modo, você possa abordar o ideal de um plano perfeito para o dia e pelo qual, por conseguinte, eliminará aquele seu desagradável desapontamento diário pelas coisas inacabadas? Não encontrei nenhum segredo maravilhoso desses. Não espero encontrá-lo e nem espero que qualquer pessoa jamais o encontre. Ele permanecerá velado. Quando você começou a ler minhas palavras, talvez tenha ressurgido a esperança em seu peito. Talvez você tenha dito para si mesmo: este homem vai me mostrar um jeito fácil e não cansativo de fazer aquilo que tenho tentado fazer há tanto tempo, mas em vão. Mas não. O fato é que não há nenhum modo fácil, nenhuma via preferencial. O caminho para Meca é extremamente duro e pedregoso. E o pior é que você realmente nunca chega lá, apesar de tudo. A mais importante consideração preliminar para a tarefa de planejar sua vida de forma que você possa viver
plena e comodamente dentro do orçamento diário de 24 horas é a conscientização tranquila da extrema dificuldade da tarefa, dos sacrifícios e do esforço infinito que isso exige. Eu também não posso insistir fortemente em que você faça algo além disso. Se você imagina que poderá alcançar seu ideal fazendo um planejamento engenhoso de um cronograma escrito, é melhor desistir de vez. Se você não está preparado para o desânimo e a desilusão, se não fica satisfeito quando obtém um resultado pequeno a partir de um grande esforço, então não comece. Deite-se novamente e volte para o cochilo intranquilo que você chama de sua existência. É muito triste, não é mesmo? Muito deprimente e sombrio, e, no entanto, acho que isso tem um lado positivo também. Essa necessidade de ter uma intensa força de vontade antes que qualquer coisa possa ser realizada. Eu mesmo gosto muito disso. Sinto que é o principal atributo que me diferencia do gato sentado perto da lareira. Está bem, você diria. Vamos supor que eu esteja preparado para a batalha. Vamos supor que ponderei cuidadosamente e compreendi suas poderosas observações. Como devo começar? Caro amigo ou amiga, você deve simplesmente começar. Não há nenhum método mágico pelo qual começar. Se um homem em pé na beira de uma piscina e querendo pular na água fria lhe perguntasse como devo proceder para saltar, você meramente responderia: apenas salte, controle seu temor e salte. Como eu disse anteriormente, a beleza principal do suprimento constante do tempo provém do fato de que você não pode desperdiçá-lo com antecedência. O próximo ano, o próximo dia, a próxima hora estão reservadas para você. Perfeitos, intocados, como se você nunca tivesse desperdiçado ou aplicado mal um único momento em toda a sua vida. Você pode virar uma nova página a cada hora, se quiser. Não precisa aguardar até a semana que vem, nem mesmo até amanhã, para se servir de uma porção de tempo. Você talvez imagine que as condições serão mais fáceis no dia de amanhã. Não serão. Elas serão mais desafiadoras. Antes de começar, me deixe murmurar algumas palavras de advertência em seu ouvido. Precavenha-se de assumir muita coisa no princípio. Fique satisfeito com bem pouco. Seja condescendente com as falhas. Seja condescendente para com a natureza humana, especialmente a sua. Um fracasso ou outro não importa, por si só, se ele não causar uma perda de autoestima e autoconfiança. Mas da mesma maneira que nada projeta mais o indivíduo do que o sucesso, também nada destrói mais do que o fracasso. As pessoas que se arruinaram geralmente o fazem tentando alcançar objetivos excessivos. Então, partindo para o imenso empreendimento de viver plena e confortavelmente dentro dos limites estreitos de 24 horas por dia, vamos evitar a qualquer custo o risco de um fracasso no início. Não concordo com a afirmação de que, em qualquer circunstância, um fracasso glorioso seja melhor do que um sucesso insignificante. Sou a favor do sucesso insignificante. Um fracasso glorioso não conduz a nada. Um sucesso insignificante pode conduzir a outro que não seja insignificante. Então, vamos começar a examinar o orçamento do tempo de cada dia. Você afirma que seu dia já está cheio e que você já está se afogando por falta de tempo. Como é isso? Quanto tempo você de fato gasta para ganhar a vida? Em média, talvez 7 horas. E no sono, outras 7. Vou acrescer mais 2 horas para ser generoso e vou desafiá-lo a me fazer uma prestação de contas de imediato para as 8 horas remanescentes. Para lutar corpo a corpo, imediatamente com o problema do consumo de tempo, tenho que escolher um caso individual para exame. Posso lidar com apenas um caso, e não pode ser um caso representativo da média, porque não existe esse negócio de caso médio. Da mesma maneira que não existe esse negócio de pessoa média. Cada pessoa é um caso específico.
Porém, se eu tomar o caso de alguém que trabalha num escritório, cujo horário de trabalho vai das 9 da manhã às 5 da tarde, e que leva 50 minutos pela manhã e à noite no percurso entre a casa e o trabalho, terei chegado tão perto da média quanto os fatos permitem. É claro que há aqueles que têm que trabalhar mais horas para viver, mas também há outros que não precisam trabalhar tantas horas. Felizmente, não estamos abordando o lado financeiro da existência. Para o nosso propósito, o balconista de supermercado está tão bem de vida quanto o milionário. Entretanto, o grande e profundo equívoco que meu personagem típico comete com respeito ao dia dele é um engano de atitude geral que prejudica e debilita 2/3 de sua energia e motivação. Na maioria das circunstâncias, ele de fato não sente paixão por seu trabalho. Na melhor das hipóteses, não odeia. Ele começa suas funções diárias de trabalho com relutância, tão tarde quanto puder, e as termina com alegria, tão cedo quanto puder. E sua própria máquina, enquanto ele está envolvido no trabalho, raramente está trabalhando a plena capacidade. Entretanto, ele insiste em considerar o horário de 9 da manhã às 5 da tarde como o dia, para o qual as 9 horas precedentes e as 7 subsequentes nada mais são do que o prólogo e o epílogo. Esta atitude, tão inconsciente quanto possa ser, naturalmente mata o interesse dele pelas 16 horas remanescentes, no que resulta, mesmo quando não as desperdiça, que ele não as leva em conta, ele as considera simplesmente como horas marginais. Este exemplo pode se aplicar tanto a homens como a mulheres, com os mesmos resultados. Essa atitude geral é totalmente ilógica e não é saudável, uma vez que atribui a máxima importância a uma faixa de tempo e a um grupo de atividades que enxergamos como tendo que atravessar e terminar. Se tornamos 2/3 da nossa existência subjugados a 1/3 do tempo e para o qual reconhecemos não termos absolutamente nenhum deleite, como podemos esperar viver plenamente? Não podemos fazê-lo. Esta é uma nota importante. Se desejamos viver plenamente, temos que organizar mentalmente um dia, dentro do dia de 24 horas. E este dia interno tem que começar às 5 horas da tarde e terminar às 9 da manhã do dia seguinte. É um dia de 16 horas e, durante todas essas 16 horas, não temos nada para fazer a não ser trabalhar. Pelo nosso corpo e a alma e por nossos irmãos da raça humana. Durante essas 16 horas, estamos livres, não somos remunerados e não devemos nos preocupar com assuntos de dinheiro. Esta deveria ser nossa atitude, e nossa atitude é fundamental. Nosso sucesso na vida depende dela. O quê? Você está afirmando que a plena energia dedicada àquelas 16 horas diminuirá o valor das 8 horas no meu emprego? Não é isso. Pelo contrário, isso certamente aumentará o valor das 8 horas trabalhadas lá. Uma das principais coisas que o meu personagem típico tem que aprender é que as faculdades mentais são capazes de atividade dura e contínua. Elas não se cansam como um braço ou uma perna. Tudo o que elas querem é mudança. E não descanso, a não ser no sono. Vamos estudar o seu dia normal. Para sermos justos, vou supor que você desperdice muito pouco tempo antes de sair de casa pela manhã às 8h10. Em muitos lares, nosso herói ou heroína se levanta às 8. Toma o café da manhã entre 8h07 e 8h09 e pouco e então sai em disparada. Mas, assim que você fecha a porta da frente, suas faculdades mentais, que são incansáveis, ficam inativas. Você viaja para o trabalho numa espécie de estado de letargia mental, lutando contra o tráfego e a humanidade. Você acaba chegando ao seu local de trabalho e eu vou deixá-lo lá até às 5 da tarde. Sei que você dispõe de cerca de 1 hora livre, pelo menos durante o dia, e que leva menos da metade desse tempo para almoçar, mas vou lhe deixar todo esse tempo para usar como preferir. Eu me encontro com você novamente. E quando sai do trabalho,
Você está pálido e fatigado. Durante o percurso para casa, você foi desenvolvendo gradualmente a sensação de cansaço. Ela custa a passar como uma nuvem melancólica à medida que você transita pelos subúrbios. Você não come imediatamente ao chegar em casa, mas dentro de mais ou menos uma hora sente que poderia comer alguma coisa. E você faz isso. Então vai visitar amigos, joga cartas, dá uma lida num livro, nota que a idade está avançando, vai dar uma caminhada e toca um pouco de piano. Não posso imaginar o tamanho que hoje teria a lista de Bennett de ações esbanjadoras de tempo, com tantas atrações novas, como a televisão e viagens pela internet para nos seduzir. Finalmente são 11h15 da noite. Está na hora de pensar em ir se deitar. Você rasteja para debaixo do cobertor, exausto pelo dia de trabalho. 6 horas ou mais desapareceram desde que você deixou o escritório. Evaporaram-se como um sonho, sumiram num passe de mágica. Foram-se inexplicavelmente. Este é um caso bastante simples, mas você diz, é fácil você falar, mas a vida é cansativa. Devemos rever os amigos de vez em quando. Não se pode estar sempre em atividade. É bem verdade. Mas quando você combina para ir ao teatro, o que acontece? Você não poupa nenhum esforço para ficar com uma aparência gloriosa, vestindo roupas finas, e você vai. Tanto os amigos como a fadiga foram igualmente esquecidos. E a noite parece tão primorosamente longa. Você vai negar que, quando há uma determinada coisa aguardada ansiosamente para o anoitecer, algo em que vai utilizar toda a sua energia, o pensamento sobre isso lhe dá um brilho e uma vitalidade mais intensos ao longo do dia inteiro? O que sugiro é que, às 6 horas da tarde, você encare os fatos de frente e admita que não está cansado, porque não está. Você sabe disso. E que organize seu anoitecer de forma que ele não seja cortado ao meio por uma refeição. Jante mais cedo à noite. Ao fazer isso, você terá uma liberação de pelo menos 3 horas. Não sugiro que deva utilizar 3 horas a cada noite de sua vida, gastando sua energia mental, mas sugiro sim, para começar, que utilize 1h30 a cada 2 noites, num processo significativo e continuado de desenvolvimento mental. Você ainda terá 3 noites para os amigos, jogos de cartas, tênis, afazeres domésticos, leitura ocasional, fumar cachimbo, cuidar do jardim, fazer pintura em porcelana e participar de competições. Ainda terá aquela maravilhosa riqueza de 69 horas entre as 5 da tarde da sexta-feira e as 9 da manhã da segunda-feira. Se perseverar, você logo vai querer passar 4 noites e talvez 5 em alguma atividade de empenho contínuo para sentir-se genuinamente vivo. E acabará com aquele hábito de murmurar para si próprio às 11h15 da noite, já é hora de dormir. A pessoa que se prepara para ir dormir 40 minutos antes de ir para o quarto sente tédio, o que significa que ela não está vivendo. Mas lembre-se, no início, aqueles 90 minutos noturnos, 3 vezes por semana, devem ser os minutos mais importantes dentre os 10.080 minutos da semana. E, uma vez tendo decidido realizar uma determinada tarefa, realize-a, mesmo ao custo de todo o tédio e desgostos do mundo. O ganho em autoconfiança por ter realizado um trabalho pesado é imenso. Finalmente, ao escolher as primeiras ocupações dessas horas do anoitecer, não seja guiado por nada a não ser por seu gosto e inclinação naturais. É uma boa coisa ser uma enciclopédia ambulante de filosofia, mas se você não tem nenhuma atração pela filosofia e aprecia o tema da história natural dos clamores populares, então é melhor deixar a filosofia de lado e se dedicar aos clamores populares. Dedique um tempo a cada dia para buscar oportunidades exatamente a partir de onde você está agora. E desfrute dos milagres que irão logo acontecer em sua vida. Desfrute dos milagres que logo irão acontecer em sua vida. Desfrute dos milagres. Irão logo acontecer em sua vida.